Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro Para Viver os Mitos de Joseph Campbell. E no capítulo de hoje ele vai abordar o tema das diferenças, da separação entre o Oriente e o Ocidente. E esse é um tema muito interessante, muito estudado, e muito recorrente e muito mal entendido, porque afinal de contas é sempre difícil a gente se colocar no lugar de outra pessoa, da nossa mesma civilização. Imagina se colocar no lugar de outra civilização totalmente distinta, com uma visão de mundo bem diferente. E o Campbell vai abordar aqui para a gente essas diferenças em termos sociais, mas principalmente em termos míticos e religiosos. Então eu fiz um resumo das principais características. Como sempre, o livro é muito mais profundo e amplo, do que a gente consegue colocar aqui num vídeo. Então, a minha intenção é ser didática e trazer os pontos principais, que aqui vão ser essas principais diferenças entre Oriente e Ocidente. E eu vou começar, então, mostrando para vocês o que Campbell chama de Oriente e Ocidente. Aí você vai lá, Renata, Oriente é de um lado e Ocidente de outro. Se fosse tão fácil, mas existem muitos estudos, muitas opiniões, e é importante aqui a gente saber o que o Campbell chama de Oriente e Ocidente. E ele chama aqui de Oriente, então, o Extremo Oriente, China, Japão, e de Ocidente, esse Oriente próximo que a gente chama, e a Europa. Então eu tracei uma linha aqui, que ele mesmo fala na obra, que seria ali pela altura do Irã. Tracei essa linha para dar uma ideia para vocês geograficamente do que ele está falando de diferenças, Lembrando que aqui ele vai dar distinções mitológicas, distinções de abordagens míticas, A gente sabe que o ser humano, a humanidade é uma só, ok? Então tá aqui a divisão geográfica que ele coloca para a gente tentar compreender um pouquinho melhor as distinções. Então ele coloca China e Japão, como sendo esse ponto mais distante, e no lado do Ocidente ele coloca justamente a Europa, essa ponta da Europa. Então Oriente Próximo e a Europa ficam de um lado, com determinadas características específicas, e China, Japão, Índia, e toda essa parte do Extremo Oriente ele considera como sendo o Oriente. Então, tá legal? Então aqui para a gente ter uma noção no mapa. E ele faz uma observação interessante dizendo que a Torre de Babel está acontecendo hoje, A Torre de Babel é uma parte da Bíblia, onde as nações eram uma só e eles tinham essa ideia de fazer uma torre que chegasse até os céus. E Deus olhou e falou assim, nossa, mas eles estão conseguindo muitas coisas, Essa união toda vai fazer com que eles cheguem num lugar, digamos assim, para além, do que eles estão previstos. Então o que Deus faz? Ele faz com que a Torre de Babel se divida em várias línguas, que as pessoas comecem a falar línguas diferentes. E nessa história de falar de línguas diferentes, eles começam a se desentender, E aí Deus fala, olha, então vocês vão se espalhar pelo mundo. E nessa de se espalhar pelo mundo, eles vão montando as diversas culturas que a gente conhece. Aqui o mito em si, é interessante, fazendo um parênteses, é interessante porque ele fala do poder da unidade, em uma chave, o poder da unidade quando a nação é uma só, e como o não saber lidar com as diferenças, quando você perde essa unidade, as coisas se espalham e você não consegue chegar tão alto, Então é uma parte bem interessante desse mito, E o que ele comenta? Ele fala que hoje em dia está difícil conseguir espalhar as pessoas. Eu falo na Torre de Babel, ele espalhou, cada povo, cada língua foi para um lado e pronto, foram lá, fizeram suas coisas. Mas e hoje em dia como é que você espalha todo mundo? A gente é totalmente conectado. Isso porque Campbell falava ali na década de 70, hein, gente? 60. Imagina hoje, a gente não tem condições de espalhar, a gente se tromba muito, A gente é obrigado a lidar com diferenças, com culturas distintas. Então a gente tem que dar uma solução aí para esse enigma da Torre de Babel. Antes a solução foi espalhar as pessoas, mas hoje a gente não se espalha, a gente se conecta cada vez mais, na verdade.
Então ele comenta dessa necessidade da gente dar uma solução aí para essa Torre de Babel. E ele vai explicar então, no início desse capítulo, ele vai falar sobre uma evolução das civilizações, um desenvolvimento das civilizações. E a versão que o Campbell coloca, ela é bem linear, ela é bem positivista, certo? É uma visão como se ele pegasse só um trechinho da história, né? Eu gosto mais daquela visão cíclica da história, mas não é o que ele coloca no texto. Porque como é que ele vê, né? Quem já está acompanhando aqui a análise de outros textos do Campbell, a gente já sabe que ele faz uma evolução por degraus, por etapas. Então a gente começa com civilizações muito simples, né? Caçadores, coletores, depois a gente passa por uma vida sedentária com a agricultura, e aí na agricultura, nessas primeiras civilizações, todo mundo tem mais ou menos domínio sobre tudo, todo mundo sabe plantar, né? Todo mundo sabe alguma coisa sobre a caça, você não tem muitos papéis, digamos assim. Depois, quando você começa a vir justamente aí na região da Mesopotâmia, onde a gente vai ter as primeiras cidades, você começa a ter uma ordem social muito mais complexa. E nessa complexidade de uma sociedade que tem agora funções distintas, onde nem todo mundo sabe todas as coisas, você começa a ter a separação, a especialização de funções. Então, o sacerdote é só sacerdote, quem planta só planta, quem constrói casa só constrói casa, quem faz roupa só faz roupa. Então, você começa a ter uma divisão, digamos assim, das funções. E ele fala que isso se vê nos mitos pelos desenhos que a gente encontra de pedaços em relação ao centro. Então, você começa a ver na arte sacra, quando começam essas cidades, imagens, né, como espécies de mandalas, digamos assim, que teriam um centro e todas as partes girando em volta. Por quê? Porque é preciso a unidade, né? Olha lá a Torre de Babel, o que acontece quando você perde unidade. Então essas partes todas vão se unir e você começa a ver isso dentro dos mitos dessas cidades. Ele também vai falar para a gente de que nessas primeiras cidades você vai ter também agora o desvendar, digamos assim, o estudo de uma lei cósmica. Então você começa a ter o conhecimento aplicado na sociedade das leis que você vê no universo. Então eu começo a fazer observações dos astros, dos planetas, de como eles se movimentam, as constelações. E eu começo a perceber, então, essas civilizações, né, começam a perceber que a gente está dentro de uma grande lei, digamos assim, de um grande cosmos inteligente. E aí cada um precisa ter o papel dentro desse cosmos. Então essas leis universais se transformam em leis sociais e o indivíduo vai ter que encontrar o papel dele dentro dessa grande inteligência que organiza o cosmos. Então, se a inteligência está organizando os vários papéis da natureza, nós vamos organizar os vários papéis da sociedade. E qual é o papel que me cabe? E isso é muito importante porque é a partir dessa ideia que ele vai começar a diferenciar Oriente de Ocidente, ok? É o que ele chama da dissociação mítica. Então ele comenta, ele dá esse nome, né? É a ideia do Campbell, certo? É a teoria do Campbell, de fato. Ele dá esse nome de dissociação mítica a esse momento em que ele percebe a diferenciação entre o espiritual e a matéria, entre o divino que representa essa lei cósmica e o homem que vive essa dimensão social. Então é mais ou menos nessa época que o Campbell vai falar que você desassocia o rei da divindade, você desassocia céu de terra. Então agora você não tem mais um rei que é a própria divindade regendo os homens. Você tem um rei que é um simples mortal, uma pessoa comum, e que ela é responsável por cuidar das coisas do Deus, né? Então ele coloca aqui, ó, o rei não é mais um Deus rei, ele é o arrendatário da fazenda do Deus. Então agora a gente já não é mais parte dessa divindade, dessas leis. A gente agora participa de uma maneira um pouco mais distante. E segundo ele, é nesse ponto que a gente vai começar a ver as maiores distinções
entre Oriente e Ocidente. E aí vamos por partes, né? Coloquei aqui tipo uma tabelinha para a gente poder acompanhar. Então ele vai falar que no Ocidente a gente vai ter essa versão de um Deus pessoal, e é onde a gente tem aí no judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E no Oriente você tem uma ordem cósmica impessoal. Então é como se eu fizesse parte dessa lei, como se eu fizesse parte dessa natureza, e dentro disso as coisas da minha vida acontecem. E Deus não seria uma pessoa distinta, ele não seria personalizado. Seria uma representação dessa grande lei, dessa grande inteligência. E no Ocidente, você já vai ter a representação do Deus personalizado, que é o que a gente encontra criando o céu e a terra, é o que a gente encontra mandando o dilúvio, a gente vai falar desse mito já já. Então ele é personalizado. Por quê? Porque o Oriente, o Ocidente, ele vai dar muita importância para a realização individual. O indivíduo, a pessoa, ela é a parte mais importante. Então a vida, e aí ele fala um pouquinho da obra de Jung, né? Vai colocar que o objetivo da vida é a realização do self, a realização do ser, a realização do próprio indivíduo. Enquanto que no Oriente a ideia é que eu faço parte de uma lei a qual eu sou submissa, eu obedeço uma lei, certo? E o Ocidente não gosta muito dessa ideia, porque a gente não gosta muito de obedecer, né? A gente gosta de fazer as coisas todo do nosso jeito, a gente não gosta muito de obedecer. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para imaginar como é essa obediência à lei no Oriente. Vamos supor, a saúde tem suas regras, tem suas leis, não é? O corpo tem as suas leis de harmonia. E se eu não obedeço, eu gero uma série de doenças. Então, se eu não obedeço à lei do corpo, se eu não sou submisso a ela, eu gero uma série de problemas para mim. E a gente no Ocidente não gosta, tanto que a gente come um monte de besteira, né? E depois sai querendo dar outras soluções que não seja seguir a lei. Então a gente quer fazer o que quer, desobedecer a lei, digamos assim, mas ter as consequências positivas. No Ocidente a gente acha isso possível, a gente busca isso, né? No Oriente não. No Oriente a forma é você ser submisso a essas leis, obedecer às leis. Ok? Então, essa diferença entre a importância do indivíduo e a importância da sociedade, do social, né, da sociedade como uma representação dessa lei cósmica, seria uma das maiores diferenças assim, perceptíveis que a gente tem. Campbell até comenta que de uma forma ou de outra, essa ideia de submissão à lei continua existindo no Oriente, uma forma diferente, né? Afinal de contas o mundo mudou muito, mas você continua tendo essa percepção, né? E uma outra diferença que a gente vai ter é a questão de quantas vidas, né, você tem. O Ocidente trabalha mais aí ainda com a ideia de uma encarnação só e o Oriente com várias encarnações. Mas na ideia de várias encarnações, porque a vida é cíclica, a natureza é cíclica, ok? E ele dá um exemplo bem interessante. Ele fala da Divina Comédia de Dante. Diz assim, é interessante você ver como no Ocidente, até depois da morte, né, que é justamente Dante vendo as pessoas que morreram, que estão no inferno, que estão no paraíso, são indivíduos, né, são pessoas individualizadas, ele sabe o nome, ele até tem marcação com um monte de gente lá dentro, né? E ele vê o nome das pessoas, ele identifica um por um. Por quê? Porque o indivíduo continua existindo e sendo fundamental. E ele fala, e no Oriente não, nas histórias que você tem do Oriente, quando a pessoa vai aos infernos ou vai aos céus, ela não vê pessoas. Ela vê entidades, ela vê seres, forças da natureza disfarçadas, digamos assim, né, vestidas de um jeito ou de outro. Por quê? Porque a individualidade morre com a morte. Né? E o Ocidente ainda não vê assim, tanto que quando a gente coloca a visão pós-morte, ela ainda é individualizada. Eu achei bem interessante essa comparação mítica, né? De como o Oriente e o Ocidente veem essa vida após a morte, ok? E ele fala como um exemplo, que eu achei bem interessante, o dilúvio, né? A visão diferente do dilúvio no Ocidente e no Oriente.
Então, no Oriente, ele faz quem tiver o livro é bem legal essa parte, ele faz uma série de analogias dos grandes ciclos, né? Você tem os grandes ciclos hindus, você tem as noites e os dias de Brahma, Pralaya, Manvantara, né? E que esses ciclos, eles são fechados de alguma forma, por algum elemento, por água, por fogo, né? Por alguma, entre aspas, desgraça que traz a dissolução daquele ciclo. Então o Oriente trabalha com grandes ciclos e com pequenos ciclos. Só que os ciclos, eles não são um fim, né? Eles são parte de um processo. Então, assim como o dia, a noite, né, fecha o ciclo de um dia, você tem aí às vezes um dilúvio ou algo parecido fechando um ciclo de uma civilização, de uma cidade, enfim, de uma história que está acontecendo ali. Por quê? Porque vai começar outra. Né? Vai vir uma outra história, vai vir um outro ciclo, e lá no final vai vir um outro dilúvio, uma outra dissolução. Então, quando o Oriente fala dos ciclos e dos fechamentos dos ciclos, ele não está falando de um fim, né? De um final em si. E, principalmente, ele não está falando de algum tipo de marcação, né? Ele está falando que é algo que acontece na natureza, e como a gente faz parte da natureza, a gente vai ter que viver esse ciclo. Independente, né, de você ser uma pessoa boa, má, pura ou não, o ciclo vai se fechar. Assim, independente do que aconteça comigo, do que eu faça, se eu sou uma pessoa boa ou não, a noite vai chegar, né? O sol vai se pôr e a noite vai chegar para todo mundo. Por quê? Porque é um ciclo, né? E todo mundo, a humanidade toda vive esse ciclo, ok? Então essa seria a visão que ele coloca como sendo do Oriente. E o Ocidente? O Ocidente traz o dilúvio como uma punição, né? Deus olha assim para o homem e fala, olha, eu errei a mão aqui, né? Não está valendo muito a pena, vou mandar um dilúvio para dizimar, para limpar, para fazer uma purificação. E aí ele acaba com aquela civilização e deixa só o Noé, a gente conhece a história, né? Então veja que o Deus pessoal agora toma uma decisão e fala, agora vai vir o dilúvio porque vocês fizeram tal coisa. Ele não está dentro de um ciclo, percebe? É claro que existem interpretações que podem até colocar isso dentro de um ciclo, mas a visão comum que a gente tem não é de que o dilúvio faz parte de ciclos eternos, né, de início e fim, mas de que ele é uma decisão pontual, né, de um Deus pessoal que resolve fazer com que isso aconteça para aquele povo específico. Da mesma forma que você tem o povo escolhido dentro das tradições ocidentais, você não vai ter essa ideia nas tradições orientais, né, de que existe um povo só escolhido. Então essas diferenças é interessante a gente ter em mente quando for estudar as mitologias. Aconselho a leitura do livro sempre levando em consideração que o Campbell, ele cai mais para o Ocidente, né? Quando a gente lê a obra, a gente percebe que é como se ele não estivesse considerando que existiu toda uma decadência, digamos assim, dessa visão oriental, e que muitas coisas que há séculos atrás, milênios atrás faziam sentido, hoje em dia não fazem. Então a gente nota que ele prefere a visão ocidental. E eu nem vou discutir muito, né? Porque bem ou mal, a gente sempre tem uma tendência a ter mais afinidade pelas coisas que a gente conhece e vivencia, que no nosso caso é a mentalidade ocidental, ok? Então esse era o que eu tinha separado aqui para vocês, dar uma geral aqui do que o Campbell considera Oriente e Ocidente e as suas distinções, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.